Um Sonho de Liberdade é um dos filmes mais incríveis que já assisti. Lançado em 1994, inicialmente não teve o sucesso que merecia. Muitos dizem que isso aconteceu por conta do seu nome original, The Shawshank Redemption, baseado em um livro escrito por Stephen King, o rei das adaptações. Frank Darabont adaptou essa obra-prima que mais tarde foi relançada e finalmente recebeu o prestígio que realmente merecia. Eu sou Fábio Silva e hoje vamos falar dessa história inesquecível depois da vinheta. Andy Dufresne, interpretado por Tim Robbins, que acaba de ser condenado à prisão perpétua por matar a esposa e o amante cruelmente. Agora, será que isso é verdade? Eu te conto mais tarde. Sem demora, Andy é encaminhado para a prisão, onde logo de cara enfrenta uma rotina complicada. Policiais violentos e diversos tipos de detentos, inclusive alguns que tentam usufruir do corpo dele, se é que me entendem. Difícil. Mas lá dentro ele consegue fazer um amigo, Ellis Boyd Reddy, mais conhecido como Red, interpretado por nosso querido Deus, Eu sou Deus. Bonito! Na mosca! Morgan Freeman, conhecido como contrabandista da cadeia. E aqui, sem perceber, temos um dos momentos mais importantes da história. Andy pede um martelo de pedra que poderia ser usado para moldar pedras e ainda promete não utilizá-lo em outra pessoa. Afinal, isso poderia complicar bastante a vida de Red. É engraçado porque Red dizia que Andy era diferente dos outros. O olhar e até a maneira de caminhar não demonstravam preocupação alguma, como se ele simplesmente não pertencesse àquele lugar. Ele era um sujeito muito quieto. E tinha um andar e um papo que não era muito normal por aqui. E ele caminhava como um homem no parque, sem qualquer preocupação no mundo, como se tivesse um escudo invisível que o protegia desse lugar. Mas a vida de Andy na prisão estava longe de ser fácil. As irmãs, como vamos chamar os abusadores, estavam sempre atrás dele. Em algumas situações ele conseguia escapar, já em outras não. Mas nunca deixava de lutar e frequentemente aparecia machucado. Só que as coisas estavam prestes a mudar. A prisão precisava de 12 voluntários para um trabalho externo, cobrir de lodo o telhado de uma fábrica. Red, por ser uma pessoa influente, consegue esse trabalho para ele e seus amigos, e Andy está incluído nisso. E durante os serviços, os carcereiros conversavam em voz alta sobre um valor que um deles tinha para receber. Andy, por ter sido bancário, tenta explicar que existe uma forma totalmente legal de receber aquele dinheiro sem que a Receita Federal cobrasse impostos. Havia um custo, já que seria necessário um advogado para preencher o formulário, mas ele sabia fazer isso e cobraria apenas 3 cervejas para cada um dos colegas de trabalho. E esse pequeno gesto mudou completamente a sua vida. Depois disso, Andy conquistou amigos fiéis e também o reconhecimento dos guardas. Alguns meses depois, Andy acaba sendo atacado novamente pelas irmãs, mas apanha tanto que acaba indo parar na enfermaria. Só que, como já havia conquistado o respeito dos guardas, o carcereiro Hadley, o mais agressivo de todos, e justamente quem recebeu a ajuda de Andy para conseguir o valor que ele tinha para receber, que eram exatamente $35.000 sem pagar impostos, quase mata os abusadores, livrando Ed finalmente. Um deles acaba sendo até transferido para outro local. Um pouco antes disso acontecer, Andy havia pedido um pôster para Red, e esse pôster tem um significado muito maior do que você imagina. O diretor da prisão faz uma inspeção surpresa na cela de Andy, mas na verdade estava apenas observando, tentando entender se ele era a pessoa certa para certos negócios. E foi tiro certo. Andy começa a trabalhar na biblioteca da prisão, mas esse não era exatamente o motivo principal de estar lá. Não era para ele ser um bibliotecário. Na prática, ele passa a atender os guardas fazendo serviços bancários e financeiros para praticamente todos os funcionários da prisão e algumas vezes até funcionários de outras prisões, inclusive lavagem de dinheiro. Com o tempo, esse trabalho começou a tomar tanto espaço que Andy passou a precisar de ajuda, e por isso chamou Red para ser seu assistente. Nesse meio tempo, Brooks, um senhor de idade que havia passado mais de 30 anos preso, finalmente é libertado. Só que ele não sabia mais como as coisas funcionavam do lado de fora. Na verdade, nem queria sair. Ele já estava acostumado com sua vida na prisão. Era uma pessoa importante, bibliotecário, tinha amigos, mas fora dali não tinha família, não tinha amigos. E foi para trabalhar em um supermercado onde era, de certa forma, maltratado e por não suportar aquilo,
tira a própria vida. Mas não antes de fazer uma assinatura no local onde ficou para mostrar que esteve lá. E isso é bem triste porque mostra que quando você passa tempo demais em um lugar, mesmo em condições deploráveis, acaba se acostumando. E mudanças, mesmo quando são para melhor, nem sempre são fáceis. Nem todo mundo está preparado para sair da própria zona de conforto. Tem até uma doença com esse nome, que é a própria Síndrome de Estocolmo. Enfim, uma das cenas mais engraçadas e ao mesmo tempo emblemáticas do filme é quando, após 6 anos escrevendo cartas para o governo pedindo orçamento para expandir a biblioteca, Andy finalmente recebe diversos livros, discos e até dinheiro para essa expansão. E ele resolve compartilhar essa alegria com todos. Andy se tranca na sala de som e toca uma música para a prisão inteira, tentando devolver um pouco de dignidade para aquelas pessoas. E como punição, acaba indo para a solitária por 2 semanas. Mas mesmo assim, ele acredita que valeu a pena. Valeu aí pra solitária? Nunca passou tão rápido. Que nada. O filme faz algo muito bem. Mostrar a passagem do tempo de forma simples e nos detalhes. E nesse momento da história, Andy já está há 10 anos preso. E tudo isso pra gente parece passar em um piscar de olhos. Mas imagine na pele dele. Andy também não parou de enviar cartas pedindo mais dinheiro para expandir a biblioteca. E com isso conseguiu um pagamento anual de $500. E para aquela época era um valor bem alto. Como ele trabalhava com finanças, sabia exatamente como fazer aquele dinheiro render. Ele consegue transformar aquele local na melhor biblioteca de presídio da região. O que dinheiro e conhecimento não fazem, né? Junto a isso, o diretor inaugura um novo negócio, colocando os detentos para trabalhar do lado de fora por um custo mínimo, supostamente contribuindo com a sociedade. Mas na realidade aquilo era apenas um grande esquema de lavagem de dinheiro e Andy era a peça central. Como ele mesmo diz, do lado de fora eu era um homem honesto, inocente. Precisei entrar na prisão para virar bandido. É que lá fora eu era um homem honesto, reto como uma flecha. Tive que vir pra prisão pra virar um bandido. O ritmo do filme até aqui é bem calmo, mas agora temos uma quebra importante. Um novo detento chega, Tommy Williams, interpretado por Jill Bellows. Ele foi preso por roubo, mas já havia cumprido pena em outros lugares. Não parecia uma pessoa ruim e Andy e seus amigos começam a ajudá-lo a concluir os estudos. Porém, durante uma conversa com Tommy, Red descobre que um antigo colega de cela dele confessou ter assassinado a esposa de Andy e o amante dela. Inclusive, sabia que o próprio banqueiro havia sido preso no lugar dele. Então matei ele. Matei ele, a vadia que tava com ele. Essa não é a melhor parte. Ela tava transando com esse cara, que era profissional de golfe, mas era casada com outro. Um banqueiro importante. E foi ele que pagou o pato. Andy conta tudo ao diretor, que imediatamente pede para ele desistir dessa ideia, inventando desculpas e dizendo que não valia a pena. Andy tenta argumentar e até garante que não contaria sobre lavagem de dinheiro ou qualquer outro negócio esquema caso fosse solto. O diretor fica furioso e o manda para a solitária por 1 mês. Tire ele daqui! Tire ele daqui! Enquanto Andy está isolado, o próprio diretor pergunta diretamente a Tommy se aquela história era verdadeira. Tommy confirma e ainda diz que testemunharia em público durante um julgamento, para assim tentar inocentar o próprio Andy. E por isso, acaba sendo morto. Tudo para manter Andy preso e garantir que o esquema de lavagem de dinheiro continuasse funcionando. E até esse momento da história, Andy já passou por 19 anos dentro da prisão. Isso é muito tempo. É muito. Você consegue imaginar estar dentro de uma prisão durante 19 anos? Pode ser até em qualquer outro lugar. 19 anos é muito tempo. Continuando a história, Andy finalmente sai da solitária depois de longos 2 meses, porque assim que termina o primeiro mês, quando ele era para ser liberto, Andy continua furioso sobre o que aconteceu, diz que não vai participar mais do esquema e por isso o diretor coloca mais 1 mês. Agora você consegue imaginar longos 2 meses em um espaço pequeno, escuro e completamente isolado de qualquer um? Complicado, né? Depois disso, Andy tem uma conversa um pouco estranha com Red. Ele não entende muito bem o que Andy queria dizer com todo esse papo, e Red lhe diz que Andy está diferente. Ele está confuso, mas ao mesmo tempo com medo de que, depois de tanta coisa, ele faça alguma besteira, assim como o próprio Brooks. Para piorar, Andy pede uma corda de 2 metros para Haywood, um de seus amigos, sem que ninguém imaginasse o motivo. E me pediu um pedaço de corda. Corda? De 2 metros.
Todos os amigos acabam ficando preocupados porque durante a noite ninguém poderia fazer nada. Andy estaria sozinho na cela e só descobririam se ele estava bem na manhã seguinte. E naquela noite havia uma tempestade. Na manhã seguinte, durante a contagem dos presos, Andy não aparece e os guardas vão verificar sua cela. Todos os seus amigos estão completamente apreensivos, medo do que ele tenha feito durante esse momento. E ao entrar na cela, ela está completamente vazia. Red é interrogado, mas ele está tão confuso quanto os próprios guardas. O diretor, furioso, começa a jogar pedras que Andy moldava e uma delas acaba atravessando o pôster colado na parede. Aquele que eu falei para vocês que era um momento chave. E o que realmente tinha acontecido? Andy havia usado aquele pequeno martelo de pedra para cavar um túnel rumo à liberdade, mas isso levou 20 longos anos. Na noite anterior da fuga, Andy troca os documentos do diretor pela antiga Bíblia, pega os sapatos dele e coloca todas as roupas dentro de um saco plástico amarrado ao pé com aquela corda que ele pediu ao seu amigo. A fuga precisava acontecer durante uma noite de tempestade para que ele sincronizasse os trovões com as marteladas no cano por onde ele passaria. E então, ele se arrasta por 500 longos metros dentro de um cano cheio de bosta para finalmente conquistar a sua liberdade. Na manhã seguinte da fuga, Andy entra num banco utilizando o nome de Steven, identidade que ele usava para lavagem de dinheiro, com 375 mil dólares na conta. Depois disso, foge para o México exatamente como havia contado a Red. E para fechar tudo com chave de ouro, envia provas de tudo o que acontecia na prisão para a imprensa. O diretor, prestes a ser preso, tira a própria vida. E o Capitão Hadley, o guarda mais violento da prisão, acaba preso. Mas a história não termina aí. Na verdade, todo o filme é narrado por Red. E agora é a vez de vermos um pouco da história dele. Após 40 anos preso, Red finalmente consegue sua liberdade condicional. E durante um tempo vive praticamente a mesma realidade de Brooks. Sem amigos, sem família, trabalhando no mesmo supermercado e sem conseguir se adaptar a essa nova vida. Inclusive, fica no mesmo quarto onde Brooks morreu. Depois de um tempo, ele decide cumprir a promessa feita a Andy. Segue as instruções, vai até o local prometido e em Buxton encontra o que Andy deixou, uma carta e dinheiro suficiente para reencontrá-la. Red também deixa a sua marca naquele lugar, assim como Brooks, mas dessa vez sai vivo. E então parte para encontrar Andy no México, onde ele comprou um barco velho para reformar como hobby. É um reencontro muito bonito, mostrando que a esperança nunca deve morrer. É uma história envolvente, com um início, meio e fim extremamente bem estruturado. Apesar de ser um filme antigo, eu não sinto ele nem um pouco ultrapassado. Pelo contrário, queria que os filmes atuais tivessem um pouco mais disso. E com certeza é um glorioso 10 de 10. Recomendadíssimo. Atores incríveis, história cativante e um final esplêndido. Uma história de superação que ainda te ensina diversas lições de vida. E apesar de eu ter contado a história inteira aqui, para quem ainda não assistiu, eu aconselho fortemente. Diversos detalhes ficaram de fora e é um filme que vai te emocionar mesmo sabendo exatamente o que vai acontecer. Enfim, você já assistiu Um Sonho de Liberdade? Gostou tanto quanto eu ou acha que é um filme mediano? Se curtiu o vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Tchau, tchau, até a próxima sessão.